Abra sua Bíblia, por favor. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo de número 11. Nós vamos falar nessa manhã sobre o poder da fé. Preste atenção aqui, o poder da fé. Ora, sem fé... Vou começar no versículo 1 para você entender. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe. Essa primeira parte é fácil. Talvez você está aqui e você veio na igreja porque você crê que Deus existe. Mas e a segunda parte? Você precisa crer que ele recompensa aqueles que o buscam. Porque tem gente que crê que ele existe, mas não crê que ele recompensa os que o buscam. Se você veio aqui buscar a Deus, tenha a convicção: Deus vai te abençoar e vai te abençoar muito. Por favor, diga amém. Não é apenas crer que Deus existe, mas é acreditar que ele recompensa os que o buscam. Deus pode fazer muito mais do que você imagina. Nós vamos falar sobre a fé. Preste atenção nisso. Você está exatamente onde a sua fé te conduziu. Eu glorifico a Deus por essa igreja e pela sua vida. Muitos homens ouviram isso, que são homens corajosos, que tiveram esse desafio de sair da sua cidade. Muitos não dominavam outro idioma, vieram desbravar essa nação. Mulheres, companheiras que enfrentaram tantos desafios. Aniversário de familiares, deixaram o convívio social e vieram para cá. Você é uma pessoa de fé. Você é alguém que superou muitas coisas. Às vezes o diabo tenta mentir para nós, por causa do momento menos bom. Só que você tomou uma decisão na sua vida. Você está, desculpa a expressão, à frente de muita gente. Por mais que você não sinta isso, porque o diabo ele sempre vai mentir para você. Você é um vitorioso, você é um vencedor. Não deixa o diabo te colocar para baixo por causa de um momento. Estou sentindo Deus aqui, sempre que eu subo aqui nessa... Deus está aqui. Você está onde a sua fé te trouxe, te conduziu. Você é um reflexo da sua fé. A sua vida financeira é um reflexo da sua fé. Você está onde acredita ser possível chegar. Você veio até onde a sua fé te conduziu. Você é a sua fé. A sua família é um reflexo da sua fé. O seu trabalho é um reflexo da sua fé. Tudo é uma questão de fé. É como você se vê. Muitas pessoas estão aqui e essa fé não está ativada no seu espírito. Tem muitas pessoas que estão com uma fé morta. Uma fé simplesmente natural. E hoje nós vamos trabalhar 3 tipos de fé. Quantos tipos? Eu disse que existem muitos tipos de fé. Poderiam ser 10, 15, 7, 10, 50. Mas eu escolhi 3 tipos de fé. 3 tipos diferentes de fé que eu tenho como as principais. Então eu quero trabalhar com você apenas 3 tipos de fé e eu peço que você preste atenção. Primeiro tipo de fé, anote isso aí. Primeiro tipo de fé é a fé natural. Como que é o nome? Fé natural. Essa fé natural, todos nós temos. O católico, o evangélico, o espírita, o umbandista, o ateu e o à toa. Todos nós temos esse tipo de fé. Que fé é essa, pastor? A fé natural. Pastor, o ateu tem essa fé? Tem, eu vou te provar. Que fé, que tipo de fé é essa? Esse tipo de fé é um tipo de fé que está baseado em evidências, circunstâncias e comprovações de fatos. É essa fé natural. É uma fé baseada no quê? Eu vejo, então eu creio. Há uma lógica, uma comprovação científica, então eu acredito. Esse é o tipo de fé que todos nós temos. Por exemplo, aqui eu acredito que a maioria são brasileiros. Eu acho que tem uma portuguesa. E para onde você está? Tu és de Portugal, pá. Eu amo aquela nação, pá. Um beijo no teu coração, pá.
Eu morei lá 4 anos. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Mas quando tu viestes para cá, provavelmente, viestes a voar. A maioria de nós viemos de avião, sim ou não? Talvez alguém aqui veio de canoa, de barco, de bicicleta, mas a maioria aqui veio de... Dá para vir de navio, pastor? Dá, mas demora mais, né? Você chega só em dezembro. Então, a maioria das pessoas vieram de avião. Quando você entrou dentro do avião, você orou? Assim, não, você teve que orar para o avião voar? Você chegou assim, Senhor, em nome de Jesus, a partir desse momento, essa lata vai voar. O Senhor vai enviar um vento, agora um sopro, vai tocar naquela turbina, vai dar uma combustão. E esse negócio vai decolar e vai em nome de Jesus nas asas do vento. Agora, em nome de Jesus, na minha oração, vai. Você fez isso? Não. Você orou pelo piloto? Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor dê sabedoria para que ele aperte o botão verde e não vermelho. Senhor, em nome de Jesus, que ele aperte o negócio de aquele puxa a alavanca na hora certa e não deixe. Senhor, em nome de Jesus, faça isso. Você fez isso? Por quê? Porque existem comprovações científicas, humanas, filosóficas, existem testes que fizeram com que aquela aeronave se tornasse apta para aquele tipo de manobra e voo. Então você não precisa se preocupar, porque existe uma comprovação lógica, matemática, humana, há uma comprovação, há uma evidência. Então você não precisa nem orar, mas você acredita que aquela aeronave vai te tirar de um lugar de onde você está e vai te levar a um destino desejado. Sim ou não? Isso é uma fé. A fé é natural. Você não precisa orar pelo piloto. Por quê, pastor? Porque o piloto, com certeza, é habilitado para aquele tipo de obra, aquela manobra. Então, ele passou por uma série de testes, ele estudou. Então, você tem uma fé, a fé natural. Por exemplo, carro. Eu dei esse exemplo, mas eu vou ter que dar de novo. Você não ora para o seu carro pegar, né? Em alguns casos aqui é outra pregação. Antigamente nós orávamos. O senhor é do tempo da Brasília, né, pastor? O senhor pegou ainda? A variante, meu Deus. A variante foi o carro que Noé usou quando desceu da... Antigamente se orava. Mas você não chega no seu carro agora e você diz, Senhor, quando eu apertar esse botão agora, vai haver um milagre. O Senhor vai... Em nome de Jesus, agora quando... Você não ora, por quê? Porque aquele carro foi projetado para que quando você apertar aquele botão, pisando no freio, em alguns casos, não dá mais para pregar sobre isso, porque tem até Tesla agora, que o cara aperta um botão, o negócio vem andando, em nome de Jesus, para agora. Você não ora, por que você não ora? Porque aquilo existe uma comprovação de que existe um aplicativo e etc, que é linkado com aquilo outro, que faz com que aquele veículo funcione. Sim ou não? Essa é a fé, e o primeiro tipo de fé é essa, a fé natural. Por exemplo, quando você vai ao médico. Você vai ao médico, você tem uma fé natural. Você sabe que o doutor, ele estudou. O doutor passou por uma experiência, ele passou por testes, ele passou por um laboratório, aquele médico passou por uma série de comprovações que atestam que ele está apto para me receitar um remédio. E aquele remédio que eu vou tomar, você não precisa nem orar. Por quê? Ele já foi testado e comprovado que vai ter um efeito para o determinado fim. Sim ou não? Então é uma fé natural. Muitas pessoas movem apenas na fé natural. Mas existe um outro tipo de fé, pergunte-me qual? A fé sobrenatural. Primeiro tipo de fé, fé natural. Segundo tipo de fé, sobrenatural. A fé sobrenatural não está baseada em fatos, em evidências e comprovações humanas. A fé sobrenatural, ela não nega a naturalidade das coisas, mas ela está acima do natural. A fé natural precisa ver para crer. A fé sobrenatural, ela crê para ver. E nós não estamos aqui por causa da fé natural. Nós estamos aqui por causa da fé sobrenatural. Abra sua Bíblia e você vai entender isso. Lucas capítulo de número 8. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8, versículo 43. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8, versículo 43. Vamos entender o que é e como funciona a fé sobrenatural. E estava ali certa mulher,
que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Preste atenção. Então essa mulher, ela fez o que ela podia fazer com a fé natural. Ela foi ao médico e ela gastou tudo. Provavelmente ela procurou a medicina egípcia da época. Provavelmente ela trocou de médico, foi num outro especialista. Ela sofria de uma hemorragia, um fluxo contínuo. Você que é mulher entende o que eu estou dizendo? Um fluxo mensal contínuo. Imagina aquela mulher naquele tempo, onde não havia o que existe hoje. Aquela mulher provavelmente estava debilitada no corpo, ela estava fraca. Mas ela tentou com a fé natural, ela se esforçou, ela fez o que ela podia fazer, mas a fé natural que ela tinha não foi o suficiente. Vamos avançar, versículo 44. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como se todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera, te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei, de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguia passar desapercebida, veio tremendo, prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo, e contou porque tinha tocado nele, e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Que fé é essa? É uma fé sobrenatural. É uma fé que não está baseada nas circunstâncias, mas é uma fé que eu não preciso ver para crer. Eu creio e por isso eu vejo. Por isso que a Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Alguém está aqui comigo? Talvez você tentou muitas coisas com a sua fé natural, com a sua sabedoria, com a sua expertise, com o seu conhecimento de mercado, com a sua experiência. Só que tem coisa, meu irmão, que a fé natural não resolve. Tem coisa que o remédio não resolve. Tem coisa que um diálogo não resolve. Tem coisas que somente a fé sobrenatural em Deus resolve. Talvez você está aqui movendo muito na fé naturalzinho. Para você acha que esse final de ano vai ser como foi o ano passado, porque a empresa arrecadou tanto e até aqui vai acontecer tanto. Não se esqueça, existe um Deus que está acima do natural e pode fazer muito mais do que você imagina. Alguém está acreditando nisso? Talvez você acredita que tem um documento para poder sair, mas para o outro levou 4 anos, então você vai esperar mais 3 anos, porque você deu a entrada agora. Ei, não se esqueça, você também tem uma fé sobrenatural. Deus conhece o número de protocolo, Deus conhece quem julga a causa, Deus conhece o número, Deus sabe exatamente onde está, e eu acredito, se você acessar essa fé sobrenatural, algo sobrenatural vai acontecer. Dê um aplauso a Jesus. A fé sobrenatural, ela vai te impulsionar a começar a crer de forma diferente. Eu não sei você, mas eu viverei o melhor final de ano da minha vida. Levante sua mão aí, por gentileza. Você vai viver. Não, levanta a mão se você quer. Eu tenho fé para profetizar, não sei se você tem fé para receber. Esse final de ano será o melhor final de ano da sua história. O melhor final de ano da sua vida. Deus vai alegrar o seu coração. Deus vai abrir portas para você. Deus vai escancarar coisas novas para você. Novos projetos que você tem darão certo da parte do Senhor. Deus te dará novos amigos, Deus te dará novas conexões, Deus vai tocar na sua saúde, Deus te dará um crescimento ministerial. Chegou um tempo de romper. Prepare-se para viver o sobrenatural de Deus ainda esse ano. Você pode celebrar, você pode aplaudir Jesus. O poder da fé sobrenatural. Muita gente está muito normalzinho, sabe? Você está muito normalzinho, às vezes a gente fica muito natural. Estou vendo, eu acredito. Não vejo, não creio. Às vezes nós estamos muito naturalzinho. Não se esqueça, meu irmão, a fé é sobrenatural. Não está relacionado àquilo que você é, está relacionado àquilo que Deus é. Não está relacionado àquilo que você pode fazer, está relacionado àquilo que Deus pode fazer. Se creres, verás a glória de Deus. Você crê nisso? Você crê que Deus pode tocar o seu corpo? Você crê que Deus pode abrir uma porta nova? Você crê que essa semana Deus pode te dar conexões novas? Você crê que Deus pode te dar ideias? É isso que Deus faz com o homem que acredita.
Preste atenção nisso. Deixa Deus ativar a sua fé sobrenatural. Deixa o Espírito Santo trabalhar nessa sua fé sobrenatural. Talvez você está com uma dor no seu corpo e você está pensando assim: ai, eu vou ficar a vida inteira tendo que tomar o meu remédio para a pressão. O meu remédio para... Toma posse, sabe? O meu remédio é meu. Faz assim com a sua mão. Eu profetizo que você não será um escravo de nenhum remédio. Você não vai morrer tomando remédio, não. Deus te dará saúde. Deus cura ainda nesses dias, e eu creio nisso. E vai acontecer na sua vida e será um grande testemunho para a glória de Deus. Tem um espírito de fé aqui nesse ambiente. A fé sobrenatural. Eu disse outra coisa, eu vou falar agora. Eu estou fezudo. Fezudo, estou fezudo, sabe? Fezudo mesmo. Cheio de fé. Segundo a teologia simpliciana de Michel Simplício. Você vai chegar onde a sua fé te impulsiona. A sua família está exatamente onde a sua fé permitiu chegar. Por que muitas famílias se destroem? Antes de acabar o amor, acabou a fé. Antes de acabar o casamento, acabou a fé. É, pastor? É, acabou a fé há muito tempo. Vou contar, posso, pastor? Não vou falar o nome, depois eu te conto. Eu fiz uma viagem de avião muito longa. Dentro do avião, o que você faz? Eu tenho TDAH, não vejo filme, não consigo, não dá. Aquele negócio para mim não dá. E eu sou apaixonado pelas pessoas que dormem. Eu não consigo dormir. Então eu ando, vou para lá, volto para cá, bebo água. Por isso que eu sento só no corredor. Se eu sento na janela, eu falo: posso trocar? Não, então me aguente. Porque eu vou levantar 10 vezes, eu vou pedir licença. Excuse me. Eu já peço mesmo. Então, como eu não consigo dormir, eu fico orando. Eu vou orando. Cheguei na casa de um amigo, jogador profissional. Quase que eu falo o nome dele, mas eu não vou falar. Você está curioso, né? Um jogador bem famoso. Eu cheguei... Você está curioso, irmão? Tem gente falando: fala, pastor. Está amarrado, espírito de curiosidade. A fofoca fica em outra igreja, aqui não. Vamos lá. Escuta só. Cheguei na casa do meu amigo. Quando eu cheguei lá, ele disse: rapaz, Michel, que bom que você chegou. Eu falei: glória a Deus. Ele falou: eu estou com um problema sério com a minha esposa. Eu não estou falando com ela, a gente não está bem, cada um está dormindo num quarto, e eu não acredito que esse negócio tem possibilidade de mudança. Eu disse: você já falou com ela? Ele falou: já. Eu queria que você falasse com ela. Eu falei: bom, marido é você, eu acho que melhor você... Não, eu não acredito, mas eu queria que você conversasse com ela. E eu disse: eu vou conversar com ela. Só que eu estava muito fezudo, irmão. Você já passou por períodos que você está fezudo? Tem gente que nem lembra. É quando você pega o cão pelo chifre, dá um rabo de arraia e diz: em nome de Jesus, terra, mistério. Tem um período, né, pastor, que você chega aqui e você... Eu estava assim, meu irmão. E aí eu falei: onde é que ela está? Ele disse: ela está lá no outro quarto. Eu falei: eu vou lá. Chamei a irmã: irmã, vem aqui. A irmã veio marchando, toda bonita. Quando ela chegou, eu falei: senta aí, irmã. Ela sentou. Pastora, eu olhei para ela. Falei: irmã, senta aí. Seu marido pediu para eu ter uma conversa com você. Ela: pediu. Falei: e você sabe para onde a conversa vai. Mas eu estava com tanta fé que eu nem deixei a mulher falar. Eu fui atropelando ela. A partir de hoje, vocês se darão bem. Não haverá divórcio nessa casa. Eu comecei: meu irmão, eu profetizei tanto. Eu tirei as bênçãos de Abraão e dei para ela. Eu tirei as bênçãos de Moisés e dei para ela. Tirei a herança da cruz e dei para ela. Eu falei: a partir de hoje, a sua herança é abençoada. A sua terceira, sua quarta geração será abençoada. Não haverá divórcio nessa casa. Os seus filhos serão abençoados. Em nome de Jesus. Falei: amém. Sabe o que ela falou para mim? Eu não creio em nada que você falou. Ela virou para mim e falou: eu não acredito em nada do que você falou. Ainda fez assim no cabelo. Se eu pudesse tirar meu cinto. Eu falei: você não acredita em nada? Ela: não. Eu falei: nem um pouquinho. Ela disse: não. Eu falei: você não acredita em nada? Ela: não. Eu falei: tá bom. Quase que eu falo: Deus te bendiga. Vai pro quarto. Chamei o varão: varão, vem cá. Aí ele veio. E aí conversou com ela. Falei: conversei. Como é que foi a conversa? Muito boa. Aí ele disse: eu falei: eu tenho uma notícia para você. Pode falar. Eu falei: mas você está pronto para ouvir? Ele: tô. Mas você está pronto para ouvir mesmo? Ele: pode falar, eu sei que você é um homem de Deus, pode falar. Eu falei: eu vou falar, preste atenção. Ele: vocês
vão separar. Ele olhou para mim e disse: não dá certo não, vocês dois. Vocês vão separar, tem jeito não. Ele olhou para mim. Por quê? Falei: porque você é incrédulo e ela é incrédula. E mesmo que Deus possa fazer, você não acredita que Deus pode fazer. E Deus não viola o seu direito de crença. Já que vocês não acreditam no poder de Deus, Deus tem todo o poder e não deixou de ter esse poder. Mas vocês não acessam esse poder. Deus pode restaurar, mas você não acredita na restauração. Deus pode mudar, mas você não acredita na mudança. Se creres, verás. Se você não crer, você não vai ver nada. Você vai separar, porque você é um incrédulo. Pronto, final, separou. Por que separou? Porque ninguém acredita naquela mudança. Ninguém crê que Deus pode fazer. Agora, meu irmão, se você começar a crer que Deus é poderoso para restaurar um casamento, Ele vai restaurar o casamento. Se você começar a crer que Deus é poderoso para trazer para perto o filho que está longe, Ele vai trazer para perto o filho que está longe. Por quê? Se creres, verás a glória de Deus. Deus não viola o seu direito de crença. A fé é sobrenatural. Antes de acabar o casamento, às vezes acaba a fé. Porque muitas pessoas não acreditam. Não está relacionado ao quanto Deus pode fazer. Está relacionado ao quanto eu creio que Ele fará. Você está exatamente onde a sua fé te conduziu. Quem está comigo, por favor, diga amém. Muitas pessoas aqui deixaram de crer. Deixaram de crer que a empresa vai prosperar. Deixaram de crer que a cura vai chegar. Deixaram de crer que dentro da sua casa não terá mais briga, não terá mais intriga, não terá mais desavença. O seu lar será um lugar de paz. Por favor, diga amém. Mas muitas pessoas não acreditam. Pastor, na minha casa não tem jeito não. Bom, se não tem jeito mais não, como é que Deus vai fazer então? Está na hora de começar a profetizar. A minha casa será um lugar de paz. Na minha casa não teremos mais briga, não teremos discussão. Quem reina na minha casa é Jesus Cristo. O diabo não vai trazer mais briga entre nós. A minha casa é um lugar de paz. Eu profetizo nessa igreja: não haverá divórcio, não haverá separação. Essa mentira do diabo que aqui existem tantos casais que se divorciam, não vai entrar dentro dessa igreja. Essa igreja é uma igreja saudável, é uma igreja família. O diabo está caindo por terra. O casamento não vai terminar, muito pelo contrário, serão mais felizes do que nunca, porque Deus está nessa casa. Dê um aplauso a Jesus. O direito de crer e a responsabilidade de crer é sua. Diga assim: a responsabilidade. Mais forte: a responsabilidade de crer é minha. Você que precisa crer. Não dá para transferir para o outro a responsabilidade que é sua de crer. Quem tem que crer é você. Contei aqui, Mateus capítulo 17, Jesus estava no monte da transfiguração, numa conferência. Calma, que não era conferência de homens. Jesus estava numa conferência. Com ele estava Pedro, Tiago e João. Quem? Pedro, Tiago e João. De repente aparece Moisés e Elias, um representando a lei, outro representando os profetas. Uma glória lá no monte, mas lá embaixo, quem não foi ficou. Ficaram lá embaixo. Um pai com um filho que estava endemoniado, e naquele caso, o demônio, quando possuía o menino, fazia com que ele tinha ataques epiléticos. Naquele caso, era uma questão espiritual. Então, naquele caso, eu friso muito bem isso, para que não fique mal entendido. Era um demônio que fazia aquilo. Então, o menino, ora se jogava na água, ora se jogava no fogo. O pai, ele quer transferir a responsabilidade de crer. Ele pega o menino e joga na mão dos discípulos. Ei, façam alguma coisa. Os discípulos pegam o menino e jogam para o pai, porque os discípulos não conseguiram. Nesse meio termo chega Jesus. Quando Jesus chega, o pai do menino pega o menino e diz assim: ó Jesus, está aqui meu filho. Eu trouxe para os discípulos, eles não puderam fazer. Vê se tu podes fazer alguma coisa. Joga o menino para Jesus. Jesus pega o menino e Jesus fala assim: se posso, se podes, tudo é possível aquele que crê. E devolve o menino para o pai. Aí o pai fala assim: ajuda-me na minha incredulidade. Aí naquele momento Jesus cura e liberta o menino. Qual era o problema ali? O problema era a incredulidade. Ele queria transferir a responsabilidade de crer para o outro. Quantas vezes as pessoas chegam para nós e pedem oração? E eu fiz uma oração lá na igreja que eu fiquei tão bravo. Pastor, ora por mim. Eu orei. Em nome de Jesus, Deus, abre a porta, não sei o que. Eu terminei a oração. A irmã falou assim para mim: o senhor acredita mesmo que Deus... Falei: não. Eu orei aqui só para brincar contigo.
A gente prega aqui, aí no final do culto alguém, pastor, o senhor acredita mesmo que Deus... não acredito não, estou brincando. Filho. Tem gente que não acredita e quer transferir a responsabilidade. Meu irmão, você está exatamente onde a sua fé te conduziu. Vai dar certo, porque Deus é com você. Vai dar certo porque Deus é na sua vida. Por favor, diga amém. Vai dar certo porque o Senhor está com você. Vai dar certo porque Deus é comigo. A responsabilidade de crer é minha. Ninguém precisa acreditar no seu projeto a não ser você. Eu disse aqui, escrevi um livro. Não sou nada, não sou ninguém, nasci numa favela. Meu pai era traficante, meu avô alcoólatra. Na minha família morreu todo mundo. Meu irmão foi baleado na noite de Natal e morreu. Ninguém fez nada, ninguém se formou em coisa nenhuma. Eu fui escrever um livro. Sabe minha oração? Deus, eu quero te fazer um pedido. Me dá 1 milhão de cópias. Sabe o que é 1 milhão de cópias? Sabe o que é 1 milhão de livros na era digital? Eu vendendo livro físico. Eu não olhei para mim, porque se eu olho para mim, eu sou um Abraão olhando no espelho. Se eu olho para mim, eu vou ver o quê? Impossibilidade, limitações, defeitos, falhas e incapacidade. Se eu olho para mim, eu não avanço. Por isso que a Bíblia diz, e Abraão, não tendo em conta o seu corpo já amortecido, o ventre de Sara amortecido, mas se fortaleceu no Senhor. Se Abraão olha no espelho, ele não cumpre a promessa. Se ele olha no espelho, se ele olha para a mulher, de misericórdia. Não, é o que a Bíblia diz, que cessou o ventre de Sara, imagina. E Deus falou para ele, você vai ser pai. Por isso que Deus fala, ó, para a estrela, Abraão. Se você olhar para Sara, você não aguenta não. Desculpa, pastor, essa teologia minha. Olha para cima, Abraão, não olha para frente. Sabe o que eu fiz? Eu falei, eu olhei para quem? Para o Senhor. Tá bom, não vendemos 1 milhão ainda, mas já chegamos em quase 400. Nada mal para quem não é ninguém. Por quê? E vai acontecer, irmão. Vai acontecer, irmão. Vai acontecer. E Deus tem sido tão bom. Daqui a pouco eu vejo um postando, outro postando, outro postando, outro postando, e gente comprando, que eu falo assim, Deus, o que é isso? Deus me falou, eu serei contigo conforme a sua fé. Essa igreja aqui é uma questão de fé. Vocês são um milagre do Senhor. Mas alguém acreditou nisso. E já estávamos falando sobre o terceiro culto. Dê um glória a Deus aí, irmão. Aí você fala, pastor Moisés é doido. É lógico que ele tem uma fé sobrenatural. Você não está vendo o povo, eu estou. Eu estou vendo aqui seus amigos entrando nessa igreja. Estou vendo seus familiares chegando aqui para conhecer. Eles vão vir para conhecer Miami Beach, vão conhecer Jesus Cristo. Eu estou vendo aqui pelos olhos da fé você trazendo 3, 4 amigos nesse próximo mês. Eu estou vendo pelos olhos da fé um batismo gigante acontecendo. Aquela área ali colocando um monte de piscina. Pelos olhos da fé eu vejo muitos eventos acontecendo naquele campo. Muitos atletas sendo levantados aqui. Pelos olhos da fé eu vejo o nome da igreja espalhando pela cidade, dizendo o que está acontecendo lá. É um avivamento que Deus está trazendo naquele ambiente. Pelos olhos da fé, não, eu não estou olhando para a mídia, para marketing. Eu estou olhando para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Vai acontecer, pastor. Deus vai enviar mais pessoas para cá. Eu vejo o ministério de homens dessa igreja cuidando de tantas coisas. Eu vejo o café para mulheres, conferência para as mulheres aqui. Não vai ter possibilidade de colocar os ingressos, porque no primeiro dia vai se esgotar tudo. Eu vejo muitas crianças aqui, pelos olhos da fé, falando em línguas. Eu vejo crianças profetizando. Eu vejo o ministério infantil crescendo. Eu vejo pessoas estacionando ali na frente dizendo, não consigo entrar. Eu vejo pelos olhos da fé a fila dizendo, vou embora. Não vai embora não, nós vamos colocar um telão ali do lado. Deus está fazendo algo novo entre nós. Pelos olhos da fé vai acontecer. Meu irmão, você não está vendo? Eu estou liberando palavras aqui. Eu estou liberando palavras aqui. Vai recebendo isso aí. Tudo é possível aquele que crê. Deus não depende do seu talento. Deus não depende da sua habilidade. Deus é Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Vai acontecer. Vai acontecer.
a responsabilidade de crer é minha. Sou eu que preciso acreditar. Sou eu que preciso crer. Sou eu que preciso declarar uma palavra. Sabe, muitas vezes a gente transfere para o pastor. Pastor, não é eu que tenho que crer. Na sua empresa, não é o pastor que tem que crer. Está na hora de você chegar lá. Meu irmão, a gente está muito normal. Estamos normais demais. Coloca lá os papéis, os contratos em cima da sua mesa. Esse contrato nós vamos fechar. Esse contrato nós vamos fechar. Isso aqui vai dar certo. Pega lá a sua documentação. Coloca lá em cima. Começa a liberar palavras. Senhor, vai dar tudo certo. Isso aqui para a glória de Deus vai acontecer. Pega os seus filhos. Começa a liberar palavras sobre eles. Eles serão obedientes, educados. Vão me dar muito orgulho para a glória de Deus. Começa a liberar palavras sobre você. Escute, isso aqui não é positivismo não. Isso aqui é fé. Isso aqui é fé sendo liberada na prática. Eu tenho certeza que Deus está mexendo com você aí. Vou contar o último testemunho que eu contei aqui, que os irmãos ouviram, mas vão ouvir de novo. Eu estava pregando lá na igreja, e meu irmão, eu sou um pregador de fé. Você já percebeu, né? Eu sou um pregador de fé. E uma vez eu estava pregando, a irmã falou para mim assim, eu liberei um monte de palavras. Deus vai abrir portas. Deus será contigo. Deus vai te curar. A irmã chegou no final e falou, pastor, o senhor não acha que isso é positivismo? Eu falei, não, isso é fé. Aí ela disse, não, eu acho que o senhor é muito positivista. Eu falei, então vem no próximo culto, eu vou pregar para você. E eu vou começar a dizer, Deus vai fechar a porta, Deus vai te matar, Deus não vai te honrar. Ela, não, Deus me livre. Eu falei, então é melhor você ficar com a fé mesmo, meu querido. Escute, estou pregando na igreja. E eu prego desse modo aleluiado. E eu vou de um lado, libera a palavra, eu vou do outro, libera a palavra, receba essa palavra aí, meu irmão, e tal. E estou lá na minha igreja, e eu faço 4 quilômetros em cima do púlpito, de um lado para o outro, parece um jogo de tênis, você fica assim, ó, olhando para um lado para o outro. E eu, libera a palavra, e a gente sabe, eu falei isso, a gente sabe exatamente onde você gosta de sentar. E se tem alguém que senta no seu lugar, você quase deixa o inimigo pegar você. Que você fica assim, chateado, dizendo, lá, sabe que eu gosto de sentar aqui. Pegou meu lugar agora, meu Deus, que falta de respeito. Te acharam, hein? Não foi indireta não, que eu não sei de nada. Você gosta de sentar exatamente no mesmo lugar. E se alguém senta, você já... Ai, meu Deus, o culto não é o mesmo hoje. Parece até que o seu raio de visão fica diferente. É ou não é, meu irmão? Ovelha é ovelha em tudo que é lugar. Então você gosta de sentar na mesma região ali. Mas tem uma cadeirinha que é sua. É outra pregação. E lá, eu cuido de uma jovem, que ela tem uma história muito linda. Ela foi adotada, uma menina, uma jovem, agora vai casar. E o testemunho dela é fantástico. Fantástico mesmo. Ela sofreu muito. E eu sei que ela gosta de sentar no meu lado direito. Na terceira, na quarta cadeira da segunda fileira. Eu sei que ela gosta de sentar ali. Se ela não está ali, ela está ali. Ó. Se ela não está ali, ela está ali. Eu sei que ela está ali. Então eu sei quando ela vem, como ela vem, e quando ela vem, e como ela vem, e ela está. Então eu sei como ela participa do culto. E ela está namorando, o namoradinho fica sentado do ladinho, e os dois tempos ali bonitinho. Só que tem um dia que eu estou pregando, irmão. Eu estou pregando a unção do Espírito, aleluia. E eu olho para cá, olho para lá. Quando eu estou olhando assim, eu olho a irmã, ela está me olhando assim, ó. Eu falei, morreu. E eu prego para cá, prego para lá, prego para cá. Quando eu olho para ela, ela fala assim, ó. Eu falei, o diabo pegou ela. Aí eu olho pra cá, quando eu olho pra ela, a irmã tá assim pra mim, ó. Aí eu fiquei, não, ela deve estar passando um momento difícil, deve ter perdido alguém. E eu pregando e pensando na ovelha, que a gente é assim, eles não sabem nada. Às vezes você está pregando aqui no meio da mensagem, você olha alguém sozinho, você fala, por que não veio? Na cabeça, né, pastor? Aí você tem que lembrar do texto. Por isso que às vezes a gente fala assim, aleluia. Quando a gente fala aleluia, é que a gente se perdeu. Agora não pode mais falar aleluia. Às vezes o pregador está aqui, o pastor, ele está tão preocupado com alguém que ele fica assim, aleluia. Aí ele, onde é que eu estava mesmo? Aleluia. Aí você dá uns 3 aleluia, você, voltei. Então, irmão, como Deus estava, aleluia, onde eu estava mesmo? A irmã estava ali me olhando, e eu aqui pregando, doido para saber o que estava acontecendo. Terminou o culto e a irmã me olhava. Mas com a cara de quem já morreu e não foi enterrado 3 meses. Eu falei, meu Deus do céu. De uma forma proposital, eu desci por esse lado. E eu já fui em direção à irmã. A irmã veio andando, que eu falei, ela vai morrer. Eu pensei que ela estava orando para o mundo terminar em barranco, para ela morrer encostada. Que ela veio assim, ó. Perninha para dentro. Descabelada, parecia um Rei Leão.
Parou na minha frente. Minha irmã, o que está acontecendo? Estou vendo que você não está bem. Ela olhou para mim. Eu tenho depressão. Me deu uma vontade de rir na hora. Mas pastor não pode rir. Pastor tem que manter a postura e dizer, Aí ela olhou para mim, eu não estou brincando com isso, que eu estudei sobre isso. Pode ser endógena, não reativa, eu sei o que eu estou falando. Aí ela virou para mim. Eu tenho depressão. Eu falei, irmã? Ela é. Quando ela tentou pela terceira vez, me veio um impulso no espírito, que eu, não assusta não. Quando ela falou, você ri? Daqui a pouco eu olhei para a irmã e fiz assim, olha para mim! Aí ela fez assim, olha para mim! Aí ela olhou, você não tem depressão. Ela, hã? Você não tem depressão. Falei pela segunda vez. Isso é uma mentira que o diabo tentou colocar na sua cabeça. Você tem um Espírito de Deus dentro de você. E você não tem depressão. Eu sou o seu pastor. Você não tem esse negócio aí não. Se arruma. Vai que você não tem depressão. Senhor, eu vou orar em nome de Jesus, que essa mentira do diabo caia por terra agora. Que o Senhor mostre para tua filha que ela não tem essa depressão. Isso é uma mentira do diabo. Vai, minha irmã. Ela já saiu toda empinada. Escute. Escuta. Agora que vem a bomba. Segunda de manhã ela acordou, não tomou remédio não. Foi para psiquiatra à tarde. Chegou lá na consulta, toda bonita. Eu falei para ela, se arruma essa carcaça aí, arruma essa postura. Eu falei, e outra, para com esse negócio de depressão aí, porque esse menino é bonito. Ninguém quer ficar namorando com uma mulher depressiva, não. A gente vai em casa, arruma outra, porque Deus me livre, ficar com uma mulher aí, a Bíblia diz que é igual a goteira. Não, para que a mulher é rijota. Vai, se arruma, senão ele vai casar com outra. E ele é bonitão, hein? Ela, eu falei, choque de realidade, vamos embora. Escuta só. É porque tem um monte de mulher feia casada com... Desculpa. Valoriza, não. E homem hoje é difícil. É homem, né, pastor? Homem. Tem uma outra espécie aí, mas é outra pregação. Uma espécie de ser humano. Vamos lá. Aleluia. Ela chegou para a psiquiatra e diz assim, toda bonita. Aí a psiquiatra, vejo que você está bem. Ela, eu estou bem. E não tomei o remédio. A psiquiatra falou, por que você não falou? Porque o meu pastor falou que eu não tenho depressão. Botou eu no rolo, irmão. Aí a psiquiatra falou, ele falou? Ele falou pra mim, falar pra você. Eu nem tinha falado nada disso. Que eu não tenho depressão. Aí a psiquiatra olhou pra ela e falou assim, ele falou? Ela falou. E ele disse que eu não tenho depressão. E eu não tomei 11 remédios pela manhã. E estou me sentindo muito bem, obrigada. E a psiquiatra falou, você acreditou? Ela, eu acreditei no meu pastor, eu não tenho depressão. Aí a psiquiatra falou, então não toma mais o remédio. Tô eu domingo. Fiquei preocupado, porque às vezes a gente libera umas palavras, né, pastor? A gente fala, ixi, se morrer a culpa é minha. Tô eu domingo, de repente eu vejo ela entrando. Já deixou o namorado para trás. Mulher, irmão, quando coloca o cotovelo para fora, é terrível. Ela faz assim, ó. Irmão, ela se empina, ela veio, poc. Falei, eita, depressão, vou embora. Veio marchando, pastor. Eu falei, irmã. Ela foi na psiquiatra. Eu falei, você é doida. Falei, você não tomou remédio? Ela, não tomo, não vou mais tomar. Tô bem, muito obrigado. E essa irmã nunca mais tomou remédio. Tá feliz e firme com Jesus até hoje. Dê um aplauso ao Senhor. Tomou posse da palavra. Tomou posse da fé. Nós não estamos falando que você não precisa tomar nenhum tipo de remédio. Não seja inconsequente. Nesse caso, foi um ato específico. Amém? Agora minha pergunta é, como ter mais fé? Acho que é uma pergunta boa. Como desenvolver a fé? Como aumentar a minha fé? Eu acredito que todos nós queremos, sim ou não? Primeira coisa que você precisa saber, para ter mais fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então eu preciso fazer o quê? Ouvir a palavra de Deus. Você ouve Bíblia? Você ouve a palavra? Eu vou entrar no banheiro para tomar um banho, eu boto uma pregação.
Eu vou à academia. Tudo bem que você não tem a imagem exata das coisas. Mas eu vou à academia. Pela fé, vai chegar um dia que você vai me ver assim. Mas você tem mais fé que eu não creio muito não. Pastor, eu vou, pastor. 6 vezes por semana. Cadê os músculos? Não sei o que acontece, pastor. Eu faço flexão abdominal, supino. Não tenho bíceps nem bíceps e agora começou a nascer um pânceps. Não sei o que acontece. Mas aleluia. Volta pra cá que eu esqueci de novo. Pregador com TDAH é terrível, né, pastor? Onde é que eu estava mesmo? Aleluia. Estava na academia, o outro já está mais perdido do que eu. Preste atenção aqui. Para você ter mais fé, você precisa ouvir a palavra de... Vou na academia ouvindo Bíblia. Chego em casa ouvindo Bíblia. Qualquer brecha que eu tenho, eu ouço pregação. Pregações, ministrações, pregações. E agora? I'm listening in English. Alright. Se quiser fazer um curso comigo, $35, eu vou ensinar você a falar inglês fluently. Alright. Estou ouvindo inglês. Eu só entendo. Hallelujah. Hallelujah. God, hallelujah. In Jesus' name. Aí eu só falo, amen. Alright. Wow. Jesus. Say Jesus. Somebody say hallelujah. Arrebentei, preguei em inglês agora. Vou pegar só esse trecho, eu vou cortar a mensagem e vou dizer, eu preguei em tudo em inglês. Eles que entenderam português, mas era inglês. Escuta só. Ouça a palavra. Você está vindo aqui, fez bem para você. Sabe por quê? Você veio ouvir palavra de Deus. Você veio ouvir Bíblia. Segunda coisa. Ande com gente que tem fé. Olha para mim aqui. Ande com gente que tem fé. Eu não ando com incrédulo. Não consigo. Não dá. Dá para dar uma volta, tomar um café. Nem metade de um café, porque eu já fico agoniado. Sabe aquele tipo de gente que você fala, estou com um projeto aí. Será que é para você? Irmão, é uma vez só. É uma vez só. Não ando mais não. E não falo mais de nada. Por quê? Porque com quem você anda determina onde você chega. Vou contar uma para você. Estávamos numa igreja assim para 100 e poucas pessoas. Fomos mudar para a segunda igreja para 700 pessoas. Meu irmão, que desafio. A cidade tem 60 mil habitantes. Eu estava com medo. Meus joelhos estavam batendo palmas. E eu falei assim, meu Deus, eu estou com medo. E estou lá na obra, né? Compra isso, compra aquilo. Tem que comprar parafuso. Eu falei, eu vou. Não sabia que era parafuso. O irmão falou, é um parafuso específico. Eu vou contigo. O irmão foi. Quando ele foi, eu estava morrendo de medo. Por quê? O desafio era grande. Então eu fiz o seguinte, eu não vou falar para ninguém. Porque se eles notarem que o pastor está com medo, vai dar ruim. Então eu fiquei quieto. Mas eu estava morrendo de medo. E de repente eu fui com ele. Quando o irmão sentou ao meu lado, preste atenção nisso. Eu com medo, mas eu não posso falar que estou com medo, porque eu sou o pastor. Aí eu estou aqui, ó. Aleluia. Dirigindo. E o irmão, eu falei, tá com medo, né? Então a boca fala, o coração tá cheio. Eu falei, irmão, desafio, né? Aí o irmão, nem fala, pastor. Quando ele falou, nem fala, eu... Aí ele olhou para mim e falou, pastor, você é doido. Por dentro eu disse, sou doido mesmo. O que eu tô fazendo na minha vida? Era para estar jogando bola, era menos arriscado. E eu estou aqui, e aquele negócio começou a contagiar o medo. Ele disse, pastor, é muito grande, como é que a gente vai colocar a gente lá? Rapaz, eu comecei a ficar com mais medo ainda. E eu deixei o grilinho no ar, porque eu não falei mais nada. Ficou dentro do carro, cri. Eu acho que ele percebeu minha incredulidade. Ele olhou para mim e falou, pastor, posso te falar uma coisa? Eu, fala, irmão. Com vontade de chorar. Ele falou assim para mim, mas posso te falar mesmo? Eu falei, fala. Eu falei, já falou mesmo? Ele, pastor, o senhor é um homem de Deus. E eu aqui olhei para o lado e falei, Deus te ungiu. A sua palavra é uma palavra poderosa. Sua família é um grande exemplo para nós. E começou a falar, Deus te ungiu para esse tempo. E outra, pastor, aquela igreja que o senhor acha grande vai ficar pequena desde a inauguração. Pastor, eu estou vendo um monte de gente. Meu irmão, quando ele começou a falar, aquela fé foi contagiando. Eu virei para o lado e disse, isso aí, é desse jeito que eu creio. Desde a inauguração, a igreja está lotada. Estamos abrindo o 4º culto para a glória de Deus. Ande com gente que tem. Então eu ouço a palavra, eu ando com gente que crê. E agora, por último, eu frequento ambientes de fé.
Sua segunda-feira será extraordinária. Sabe por quê? Você está num ambiente de fé. Você não está numa roda de bar. Você não está no happy hour. Você está num ambiente de fé. Vai dar certo esse mês. Deus vai enviar recursos. Você está num ambiente de fé. Você está crendo nisso? Então, 3 tipos de fé. Fé natural, fé sobrenatural. Anote a última. Fé salvífica. Palavra difícil? Vou simplificar. Fé para a salvação. Então eu tenho a fé natural. Você aprendeu sim ou não? Se não eu volto lá, não tem problema não. Ninguém mora mais longe que eu, quer dizer. Tem gente que mora. Fé natural, fé sobrenatural e fé para a salvação. Fé salvífica. Pastor, por que o senhor está falando desses 3 tipos de fé? Porque a fé para a salvação é a fé mais importante que o ser humano pode desenvolver. Você pode ter a fé natural, muito bom. Você pode ter a fé sobrenatural, glória a Deus. Mas se você não tiver a fé salvífica, você pode ir para o inferno. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz, Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de... A fé salvífica é a fé que te dá direito à salvação. Você pode fazer coisas maravilhosas, mas se você nunca ativar a fé sobrenatural, você corre risco de perder sua salvação. Pastor, como assim? Eu disse no primeiro culto, está sendo gravado este, a pessoa que eu creio, que recebeu a maior revelação do Novo Testamento, não foi Paulo nem João. Os pastores agora estão me dizendo heresia. Eu disse que eu creio, então é algo pessoal. Sabe quem eu creio que teve a maior revelação do Novo Testamento? O ladrão da cruz. Talvez você nunca ouviu isso. Quando Jesus foi crucificado, ele estava na cruz do meio. À esquerda e à direita tinha um ladrão. Preste atenção. À esquerda tem um ladrão. O ladrão olha para Jesus e zomba. O ladrão olha para Jesus e diz: Ei, você não é o rei? Está crucificado tirando sarro, caçoando. Desce daí, salva-te a ti mesmo e a nós, se você consegue. Do outro lado, tem esse camarada aqui que me inspira. Por que me inspira? Porque ele recebeu a revelação da graça completa. Eu vou te provar. Ele está crucificado. Eu acredito que para manter um contato visual, ele estende o pescoço. Com dificuldade, ele olha para o outro ladrão. Jesus está no meio. Quando ele olha para o lado, aleluia. Preste atenção. Quando ele olha para o lado, ele vê Jesus e do outro lado, o outro ladrão. Ele olha para o outro ladrão e ele diz: Ei! Aí começa a revelação. Fica quieto, ele fala. Tu não sabes o que diz. Aí ele fala assim: não temes a Deus, nem estando nessa condenação? Aí ele olha e ele vai falar uma coisa tão forte que ele diz assim: nós estamos aqui porque nós merecemos. Uau! Ele vai entender o plano da salvação. Porque o salário do pecado é a... Ele entende. E ele diz assim: eu errei. E o meu destino é esse mesmo. É isso que eu mereço. Nós erramos. Aí ele vai ter uma revelação maior ainda. Oh, obrigado, Jesus. Ele olha para Jesus, pastor Moisés. E ele vê o Cordeiro de Deus que foi morto antes da criação do mundo. Porque ele diz assim: mas esse aí, parece que a cortina da graça se abre e ele diz: esse aí, nenhum pecado tem, para que esteja nessa condenação. Ele reconhece Jesus como um Cordeiro Santo, imaculado. Parece que ele leu a Bíblia inteira. Ele diz: esse aí, ele não tem nenhum pecado para estar nessa condenação. Aí ele diz assim: o rei. Ele reconhece Jesus como? E não para por aí, a maior revelação vem agora.
quando entrares no teu reino. O que é isso? Ele reconhece que ele é santo, ele reconhece que ele não tem nenhum pecado, ele reconhece que ele é pecador, ele reconhece que Jesus é rei, e ele reconhece que Jesus tem um reino. Que isso? E não obstante a isso, ele para e ele vai fazer um pedido. Qual o pedido, rei? Quando, não é se, ele sabe o que ele veio fazer. Quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Que revelação. Aí Jesus olha, eu acredito que Jesus, eu acredito, não está na Bíblia, que o mestre deve ter pensado, alguém entendeu o meu propósito. Eu acredito que Jesus deve ter pensado assim, esse entendeu o plano da salvação. Aí Jesus vai falar uma coisa, ainda hoje, no paraíso, comigo estarás. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Deixa eu fazer uma oração por você. Feche seus olhos por um momento. Talvez você chegou aqui hoje, Deus ativou a sua fé sobrenatural. Deus falou com você. Você tem a convicção que tudo vai terminar bem. Ele te trouxe aqui hoje. Ele acalmou seu coração dizendo, descansa. Foi o Senhor que te trouxe até aqui. Se Ele abriu a porta, é só Ele que fecha. Se Ele te trouxe, é Ele que te leva. Você não precisa ter medo. É Deus que te sustenta. Não precisa se desesperar. Acalma teu coração. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar um pão. Ele vai cuidar da sua família. Ele sabe tudo. Não se turbe o vosso coração. Se está demorando é porque Ele está trabalhando. Talvez no seu coração. A fé se manifesta em tempos difíceis. A fé mais importante que o ser humano pode desenvolver é a fé salvífica. É quando alguém reconhece que é um pecador e precisa de um Salvador. E hoje tem alguém aqui que precisa tomar uma decisão. Talvez você ouviu essa mensagem, Deus falou com você, todos com os olhos fechados, em reverência a essa presença de Deus. Mas se de repente hoje você deseja reconhecer Jesus, e aquele ladrão da cruz, ele tinha tomado tantas decisões ruins, que o levou à cruz, mas uma decisão boa o levou à eternidade. Você pode tomar uma decisão hoje, de entregar sua vida nas mãos de Jesus, para que Ele cuide de você, e você tenha a certeza e a convicção da salvação. Pastor, eu não tenho certeza se eu já fiz essa oração, eu não me lembro. Na dúvida, se você for humilde, entregue seu coração a Jesus. Aí no seu lugar, eu não vou pedir para você vir aqui. Se você deseja fazer essa oração recebendo Jesus, levante uma de suas mãos. Isso. Tem mais pessoas ali, mais pessoas a colar. Amanhã de salvação, pastor. Pode baixar sua mão, obrigado. Coloque a mão no seu coração, todos, por favor, todos. Repita comigo, Senhor Jesus. Mais forte, Senhor Jesus. A partir de hoje, eu te reconheço como único
e suficiente Salvador da minha vida. Ativa em mim a fé sobrenatural, porque a partir de hoje eu descobri que eu não estou sozinho. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse momento, eu quero te desafiar a fazer uma oração. Você vai orar por alguma causa que está tirando sua paz. Você vai ativar uma fé sobrenatural. Nós vivemos dias aqui, pastor, dias de glória, dias de avivamento. Homens foram transformados. Mulheres vão receber homens que vieram buscar a Deus, que vieram clamar a Deus. É um novo tempo que está chegando neste lugar. Nós vamos ver muitas conversões acontecendo nos próximos dias. Isso é graça. Aleluia. Eu olhei para esse corredor aqui, Deus me mostra sementes. Sementes que foram semeadas aqui, ó, faz tempo. Elas vão começar a florescer. Aleluia. Vocês vão viver uma grande colheita de almas. Já começou, hein? Já começou. Os campos estão brancos nesse lugar. Se preparem. Esses carros que vão ficar parados aqui na frente, já não é um problema de vocês. Acostume-se. Acostume-se. Porque Deus vai enviar muita gente para cá. Esse ambiente está cheio da presença de Deus. De todo o meu coração desejo que Deus te abençoe e que você saia daqui para viver um novo tempo e uma nova história em nome de Jesus. Amém. Te amo, Deus. Vamos nos colocar de pé. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tua